Capítulo 5 dos crimes contra o meio ambiente. Seção 1 dos crimes contra a fauna. Artigo 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas. Inciso 1. Quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida. Inciso 2. Quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural. Inciso 3. Quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Parágrafo 2º. No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Parágrafo 3º. São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte do seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou águas jurisdicionais brasileiras. Parágrafo 4º. A pena é aumentada de metade se o crime é praticado. Inciso 1. Contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração. Inciso 2. Em período proibido a caça. Inciso 3. Durante a noite. Inciso 4. Com abuso de licença. Inciso 5. Em unidade de conservação. Inciso 6. Com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa. Parágrafo 5º. A pena é aumentada até o triplo se o crime decorre do exercício de caça profissional. Parágrafo 6º. As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca. Artigo 30. Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem autorização da autoridade ambiental competente. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa. Artigo 31. Introduzir espécime animal no país, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade competente. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 32. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Parágrafo 1º-A. Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda.
Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorre morte do animal. Artigo 33. Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras. Pena: detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas cumulativamente. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas. Inciso 1. Quem causa degradação em viveiros, açudes ou estações de aquicultura de domínio público. Inciso 2. Quem explora campos naturais de invertebrados aquáticos e águas sem licença, permissão ou autorização da autoridade competente. Inciso 3. Quem fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou corais devidamente demarcados em carta náutica. Artigo 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente. Pena: detenção de 1 ano a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem: inciso 1. Pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos. Inciso 2. Pesca quantidades superiores às permitidas ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos. Inciso 3. Transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas. Artigo 35. Pescar mediante a utilização de: inciso 1. Explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeito semelhante. Inciso 2. Substâncias tóxicas ou outro meio proibido pela autoridade competente. Pena: reclusão de 1 a 5 anos. Artigo 36. Para os efeitos desta lei, considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora. Artigo 37. Não é crime o abate de animal quando realizado: inciso 1. Em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família. Inciso 2. Para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente. Inciso 3. Vetado. Inciso 4. Por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. Seção 2. Dos crimes contra a flora. Artigo 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção. Pena: detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. Artigo 38-A.
destruir ou danificar a vegetação primária ou secundária em estágio avançado ou médio de regeneração do bioma Mata Atlântica ou utilizá-la com infringência das normas de proteção, pena, detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. Artigo 39. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente, pena, detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Artigo 40. Causar dano direto ou indireto às unidades de conservação e às áreas de que trata o artigo 27 do Decreto número 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização, pena, reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo 1º. Entende-se por unidades de conservação de proteção integral as estações ecológicas, as reservas biológicas, os parques nacionais, os monumentos naturais e os refúgios de vida silvestre. Parágrafo 2º. A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das unidades de conservação de proteção integral será considerada circunstância agravante para a fixação de pena. Parágrafo 3º. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. Artigo 40-A, vetado. Parágrafo 1º. Entende-se por unidades de conservação de uso sustentável as áreas de proteção ambiental, as áreas de relevante interesse ecológico, as florestas nacionais, as reservas extrativistas, as reservas de fauna, as reservas de desenvolvimento sustentável e as reservas particulares do patrimônio natural. Parágrafo 2º. A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das unidades de conservação de uso sustentável será considerada circunstância agravante para a fixação da pena. Parágrafo 3º. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. Artigo 41. Provocar incêndio em floresta ou em demais formas de vegetação, pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 42. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano, pena, detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Artigo 43, vetado. Artigo 44. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais, pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 45. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificado por ato do poder público, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica ou não, em desacordo com as determinações legais, pena, reclusão de 1 a 2 anos e multa. Artigo 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha,
carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem municiar da via que deverá acompanhar o produto até o final beneficiamento. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente. Artigo 47, vetado. Artigo 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 49. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. No crime culposo, a pena é de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 50-A. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, em terra de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente. Pena: reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Não é crime a conduta praticada quando necessária a subsistência imediata pessoal do agente ou de sua família. Parágrafo 2º. Se a área explorada for superior a 1.000 hectares, a pena será aumentada de 1 ano por milhar de hectare. Artigo 51. Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 52. Penetrar em unidades de conservação, conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para a caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade competente. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 53. Nos crimes previstos nesta seção, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se: inciso 1. Do fato resulta a diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou a modificação do regime climático. Inciso 2. O crime é cometido: a linha A, no período de queda das sementes; a linha B, no período de formação de vegetações; a linha C, contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, ainda que a ameaça ocorra somente no local da infração; a linha D, em época de seca ou inundação; a linha E, durante a noite, em domingo ou feriado. Seção 3. Da poluição e outros crimes ambientais. Artigo 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana
ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Se o crime é culposo, pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 2º. Se o crime, inciso 1, tornar uma área urbana ou rural imprópria para a ocupação humana, inciso 2, causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população, inciso 3, causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade. Inciso 4. Dificultar ou impedir o uso público das praias. Inciso 5. Ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos. Pena: reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo 3º. Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível. Artigo 55. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a área pesquisada ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão competente. Artigo 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem: inciso 1. Abandona os produtos ou substâncias referidos no caput ou os utiliza em desacordo com as normas ambientais ou de segurança. Inciso 2. Manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação final a resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamentos. Parágrafo 2º. Se o produto ou substância for nuclear ou radioativa, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3. Parágrafo 3º. Se o crime é culposo, pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 57, vetado. Artigo 58. Nos crimes dolosos previstos nesta seção, as penas serão aumentadas. Inciso 1. De 1/6 a 1/3, se resulta dano irreversível à flora ou ao meio ambiente em geral. Inciso 2. De 1/3 até a metade, se resulta lesão corporal de natureza grave em outrem. Inciso 3. Até o dobro, se resultar a morte de outrem. Parágrafo único. As penalidades previstas neste artigo somente serão aplicadas se do fato não resultar crime mais grave. Artigo 59, vetado.
Artigo 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar em qualquer parte do território nacional estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes, pena: detenção de 1 a 6 meses ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Artigo 61. Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa.